para acompanhar os tempos, vai dizer o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vida. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para vir. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Amém? Deus possa abençoar a vida dos irmãos. É interessante e curiosamente essa parábola, para a gente poder entender um pouco ela, a gente precisa voltar um pouco o texto, por que ela foi contada. Logo nos versículos do capítulo 19, do versículo 27 ao versículo 30 de Mateus mesmo, Pedro vai chegar para Jesus Cristo e vai dizer: Senhor, nós largamos tudo para podermos te servir. Nós deixamos tudo que possuímos, largamos tudo que temos para podermos estar te acompanhando, estar podendo te servir. E ele perguntou o que eles receberiam como recompensa por ter largado tudo isso e ter servido a Jesus Cristo. Engraçado que Mateus ainda, capítulo 18, versículo 1, os discípulos, às vezes, no questionamento, vai dizer quem seria o maior do reino dos céus. Entenda que essa pergunta, embora ela está aqui no texto, nas Sagradas Escrituras, mas é algo que não vai se limitar apenas no passado. Se nós formos ver hoje, em nosso tempo, e até mesmo os nossos pais, alguns já descansam no Senhor, mas eles também já tiveram uma grande dificuldade, já lutaram muito contra isso. Porque as pessoas, à medida que elas ingressam no reino de Deus, com o passar do tempo, elas passam e chegam a ser atingidas na sua mente com o intuito de querer receber algo, em pensar que terá uma recompensa simplesmente aqui nessa terra, em pensar de que realmente o que ela está fazendo para o Senhor é óbvio que ela vai ter algo lá na frente ou vai ser recompensado ainda aqui nesse plano terreno. Mas Cristo, olhando para isso e sabendo de que essas perguntas, essa situação estava permeando o coração dos seus discípulos, aqueles a qual ele chamou um por um para estar no seu reino, e ele viu que isso não era simplesmente uma pergunta que foi aleatória, mas já estava vindo meio que sorrateiramente, tomando conta da mente e tomando conta do coração. Ele começa a propor essa parábola, porque essa parábola, preciso dizer logo a princípio, não vai tratar, Cristo não está falando sobre acordos trabalhistas, sobre recompensas, sobre quem ganha mais ou quem deve ganhar mesmo, mas sim sobre como a graça de Deus é distribuída a cada um a quem Ele chama. E nessa noite, aleluia, nós todos estamos aqui porque fomos alcançados por essa graça maravilhosa, desde do menor até o maior, independente do tempo que cada um começou, se começou primeiro ou se alguém ainda vai ser chamado hoje aqui nessa casa para levantar suas mãos. Eu preciso dizer nessa noite que a graça do Senhor também irá te alcançar aqui neste lugar. Então ele começa dizendo essa palavra falando primeiramente que devemos entender, porque às vezes Cristo está sempre usando pessoas, usando objetos para simbolizar, mas tudo isso se resume ao fator principal. Ele está querendo relatar sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um homem que é dono de uma vinha, e ele sai para contratar pessoas
Eram os contratos, simplesmente vem o seu mordomo, tem o seu administrador, conforme nós temos aqui no decorrer do versículo, ele sai com a incumbência de arrecadar ou se arrecadar trabalhadores para a sua seara. E aqui Cristo já está começando a dizer para os seus discípulos: olha, ninguém aqui é chamado por homem nenhum, ninguém aqui é vocacionado segundo uma obra humana. E eu preciso relembrar-nos isso a cada um de nós, porque não existe vocação nenhuma fora do plano de salvação. Deus, quando chama, Ele chama para a salvação, e através do plano de salvação vem a vocação ministerial ou uma vocação espiritual para a tua vida. Então Cristo está começando a dizer para os seus discípulos: olha, o dono, aleluia, da vinha, ele sai para a igreja, ele não sai para olhar para cada um, ele sai para chamar trabalhadores. Eu preciso dizer para você aqui que está sentado no banco, você está sentado aqui, eu não sei já há quanto tempo, mas você não veio porque o homem te chamou. Você não está aqui há 10 anos, há 20 anos porque Deus te chamou, porque o homem te chamou. Você não está aqui 5 anos ou há um dia porque o homem te chamou. Você está aqui porque o Todo-Poderoso fez questão de te chamar. Ele desceu dos altos céus, o Verbo se fez carne, e Ele, aleluia, com seu poder imenso, com a sua dádiva divina, alcançou a minha vida e alcançou a sua vida também. E isso não é mérito nenhum nosso. Oh, aleluia, glória a Deus. Diz a parábola que ele sai para encontrar certos trabalhadores, e eles encontram trabalhadores nessas praças, aleluia. É interessante nós lembrarmos porque os trabalhadores antigamente iam para as praças, e essas praças geralmente eram não só vistas como trabalhadores que ficavam ali. Se nós formos caminhar para o livro de Atos, nós vamos ver que em Atos, tanto Paulo como Silas foram levados à praça para ser julgados, ali pelos magistrados, a qual ali montavam suas mesas em prol do julgamento. Em Atos capítulo 17 também nós vamos ver que Paulo também já está diante de uma praça onde filósofos discutiam ali todos os seus interesses no Areópago. Então nós entendemos que o local da praça ali é um local simplesmente não um local qualquer, mas um local onde poderia ser visto, um local onde as pessoas poderiam ser encontradas. Em se tratando de trabalhadores, era um local onde eles tinham certeza de que naquele tempo alguém iria passar ali e ia precisar do seu serviço. Ora, eles sabiam das suas épocas, sabiam que naquela época praticamente alguém poderia precisar mais. Por quê? Porque simplesmente às vezes no final de setembro geralmente é o fim dos períodos de chuva. Então antes dos períodos de chuva geralmente a gente sempre vem uma grande colheita, sempre vem um grande plantio, sempre vem uma grande poda. Então era necessário e era utilizado pessoas que pudessem estar cada vez mais trabalhando para um grande homem ou para um grande fazendeiro. E saindo pela hora, de madrugada, a primeira hora, os judeus sempre contam de 3 horas. Então ele saiu pela hora de 6 da manhã. Diz aqui a parábola que ele sai e chama os seus primeiros trabalhadores. E quando ele chama os primeiros trabalhadores, ele faz um acordo, faz um contrato com os Wilson. Olha, preciso do seu trabalho por um dia, e vamos acordar aqui um salário para esse trabalho. E eles aceitam, porque eles viram que o salário realmente era a favor, era realmente um salário que valia a pena, era um salário justo para aquele dia. Existem alguns filósofos, alguns teólogos que vão dizer que simplesmente o valor de um denário poderia ser, ou de 4 denários você poderia comprar até mesmo uma ovelha. A ponto de um valor de 30 denários você poderia comprar até mesmo um escravo. Por isso que o nosso mestre foi vendido por 30 moedas. Oh, aleluia, glória a Deus. Porque ele basicamente foi vendido como um escravo. Ora, entendemos de que esse denário, a valor de um dia, era suficiente para recompensar o trabalho daqueles trabalhadores. Só que, à medida que ele sai na primeira hora da manhã, diz o texto que ele vai sair também à terceira hora, ou seja, quando chegar 9 da manhã, ele quer sair de novo. E enquanto ainda mais trabalhadores, Gerson, ali parados, ociosos, esperando que alguém pudesse ser
nona hora também. Ao meio-dia ele sai lá. A sexta hora, sai para poder ver mais pessoas para trabalhar. Isso faz simplesmente na hora nona, na hora sexta e na hora 1/10 também. Um trabalhador que vai sair para sair para procurar trabalhadores, não simplesmente às 6, mas às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e chega a sair às 5 horas da tarde. Entende, irmãos? Se alguém já pega às 6 da manhã e tem 12 horas de trabalho, se quando chega às 5 horas da tarde ou chega ao meio-dia, a esperança dele praticamente já vai embora, porque ele não vai ganhar mais um soldo de um dia de trabalho. Obviamente ele vai estar pensando consigo, poxa, o que adianta eu continuar aqui? Porque afinal de contas eu não vou ser recompensado. É melhor eu ir para casa e talvez amanhã não volte. Mas aqueles homens eram trabalhadores. A esperança deles era tamanha de que talvez pudesse não trabalhar naquele dia, mas talvez alguém pudesse passar ali e contratá-los para trabalhar no dia seguinte. A importância é a perseverança, porque à medida que nós estamos no local ao qual é recomendado para estarmos, o Senhor nunca dispensa nenhum dos seus servos, o Senhor nunca dispensa nenhum dos seus trabalhadores. Devemos entender de que todos nós que ingressamos nesse evangelho, todos nós que ingressamos nessa seara, teremos alguma coisa para fazer e alguma coisa precisa ser feita. Ah, mas eu não fui contratado mensalmente, aleluia, pastor, meu amigo, eu não fui contratado, aleluia, para 15 dias, não importa ele que seja para um dia, o Senhor sabe o tamanho da sua colheita, o Senhor sabe o tamanho da sua poda, o Senhor sabe o tamanho do plantio, e por isso que ele vai dizer, olha, rogai ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores, porque a seara é grande. Aleluia, aleluia, glória a Deus, ei, aleluia. E diz o texto que ele sai para procurar. E quando ele sai para procurar, entenda isso, oh, aleluia. Foi lido aqui, aleluia, pelo pastor presidente, ó, a hora é chegada, que o Pai procura verdadeiros adoradores. É uma procura, oh, aleluia, uma procura incessante. O Senhor está sempre procurando, oh, aleluia. E aqueles homens, os primeiros já estão trabalhando, mas existem pessoas ainda que estão ociosas, estão com a ferramenta na mão, oh, aleluia, glória a Deus. Estão com a ferramenta, que ferramenta é essa que ele produziu? Não, a ferramenta que o próprio Deus deu, porque o Espírito Santo dá a cada um para que haja crescimento da tua obra, crescimento da tua casa. A cada um ele distribui talentos, a cada um ele distribui dons, a cada um ele distribui alguma coisa, ainda que seja um dom apenas de cozinhar, oh, aleluia, ainda que seja um dom apenas de correr, meu amigo, aleluia, glória a Deus. Mas na casa do Senhor sempre haverá trabalho para trabalhadores, não haverá falta para quem quer trabalhar, sempre haverá necessidade para que todos estejam ativos em sua obra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele sai na hora terceira, na hora nona, na hora 10. Faltando 1 hora para acabar o dia de trabalho. Existem aqueles que seguem um pensamento dizendo que essa parábola vai se referir ao povo israelita, que foram os primeiros a ser chamados, e foi feito um acordo. Se formos caminhar por essa linha de pensamento, realmente faz também sentido, porque Deus fala para Abraão sair, e ele daria uma terra à sua descendência. O acordo foi justo para Israel. Olha, vocês foram chamados. Mas e quem vem depois? Quem vem depois não foi feito acordo nenhum de pagamento aqui na terra. Devemos e apenas devemos depender dele, da sua generosidade. Oh, aleluia! E quando ele sai na terceira, nona e na 10ª hora, ele não faz acordo nenhum de salário. O que ele dá da graça é favor imerecido. Mas devemos agradecer porque estamos trabalhando em sua seara. Se devemos entender bem, Israel briga por terra. Nós brigamos pela terra celestial, pela morada celestial. Por isso que Paulo vai dizer, olha, vocês não são filhos de Abraão, mas são filhos da promessa. Porque o que está prometido para nós, aleluia, não é aqui, não acaba aqui. O que está prometido para nós é lá juntamente com Deus, com Cristo. Aleluia.
Ele agora chama o seu administrador. Vai lá acertar contas, isso, com seus trabalhadores. Mas, observação. Começa do último. Ei, aleluia, glória a Deus. Começa pelo último, para depois chegar ao primeiro. Cristo, contando essa parábola, não foi um esquecimento, ou ele não errou, ele faz de forma proposital. Ele fala isso de forma proposital porque os seus discípulos já estavam pensando o que eles iriam ter como recompensa. Oh, aleluia, glória a Deus. Cristo está querendo dizer uma parábola, dizendo: olha, aquele que trabalha na minha via, quando vocês vêm para a minha via, não há mérito pessoal para ninguém, nenhum trabalhador. Porque eu dou a quem quero e quando quero, eu dou a quem eu quero e quando eu quero. Não importa se começou antes ou quem está começando agora, a Deus já falou: na vinha é minha, eu dou a todos gratuitamente, segundo a minha graça. O Senhor usa lá hoje, mas o Senhor usou 10 anos atrás alguém, e a graça vai ser a mesma, porque não muda. A graça e o poder de Deus continua sendo o mesmo, porque não muda. Ora, Deus usa os pastores, mas o texto, acredite também, ele levanta uma criança para profecia, para dizer, para fazer a obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aqui está o coração da parábola. Os últimos serão os primeiros. Os discípulos perguntando quanto eles receberiam, mas Cristo estava ensinando: olha, o que eu vou dar a quem ainda nem foi chamado vai ser a mesma coisa. Oh, aleluia. Entendeu? A quem eu vou dar, a quem ainda nem tinha sido chamado, mas como assim? Porque existiriam ovelhas que ainda não eram do mesmo aprisco. E nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Ou seja, os discípulos já descansam, mas a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, está aqui. E para cada um de nós ele faz uma profecia. E se tratando de culto de jovens, essa noite ele vai dizer: jovens, sois fortes, porque a minha palavra está em vós. Então a profecia que ele começou lá atrás continua valendo até o dia de hoje. É só trabalhar na seara, porque dele vem a recompensa. Mas sempre existe um senso de recompensa que dana a não querer sair. Mas se eu trabalhei mais, por que eu vou receber? Acredito que aqueles homens estavam vendo assim, achando os últimos. Vai dar ligado. Trabalhou 1 hora, vai pegar uma fraçãozinha de um denário e paga um denário. Para quem trabalhou 1 hora, que destruiu-se, ganhou um denário. Os homens primeiros já pensam assim: então ele está pagando por hora, nós trabalhamos 12 horas, então vamos receber mais. Mas eles viram também aquele que pegou, aleluia, 15 horas, um denário. Quem pegou meio-dia, um denário. Quem pegou 9 da manhã, um denário. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Oh, aleluia. Não importa, aleluia. Você olha para o lado e fala assim: mas começou agora, mas Deus já está usando. Começou agora, mas já está profetizando. Começou agora, mas já está na liderança.
Deus está falando na minha vinha. Oh, aleluia. Ele continua dizendo, olha, ele vai pagar aos primeiros. Para finalizar, cada ano. Eles pegam as coisas aqui, ó. Não tem nada. E começa o bochicho, ele diz assim. Olha, meu irmão, nada do outro nem fez calo ainda. Trabalhou uma hora. A minha mão já está cheia de calo. Eu estou trabalhando há 12 horas. E aquele infeliz pegou 1 hora, 5 horas da tarde. Entende? Meu Deus. Sai, administrador. Eu que vou falar. Diz o texto que o administrador ele vai fazer o pagamento, mas quem vai fazer a pergunta é o dono. Ele se aproxima e diz: qual é o problema? O que está acontecendo? Por acaso estou eu em falta contigo alguma coisa? Oh, aleluia! Quando você foi chamado, foi feita alguma promessa aqui na terra? Quando você foi chamado para aquele encontro com Cristo, qual foi a promessa que foi feita? Foi feita promessa de ministério, foi feita promessa de músico, foi feita promessa de instrumento? Quando você foi chamado para vir aqui na frente e levantar suas mãos, qual foi a promessa que foi dita a você? Levanta suas mãos para garantir o seu nome no livro da vida e de lá não vai ser tirado. E Cristo falou: olha, visto o que eu falei com você está valendo. O que eu acordei com você está valendo, não está nada mudado. O que você está reclamando não é bastante. Seu nome está escrito no livro da vida. O que você quer mais? O que você está precisando de mais? Glória a Deus. Por acaso, diz o texto, por acaso faço injustiça? Não combinaste comigo isso no trabalho? Então não quer teu. E vai. Porque, aleluia, diz o texto, quero dar a este último plano a ti. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você entrou aqui por essas portas desanimado, desesperançoso. Se você entrou por essas portas achando que não tem mais condições de seguir esse evangelho porque não se acha mais digno, você acha indigno. Deus nessa noite manda dizer que assim como Ele deu, aleluia, a todos após estou aqui, Ele também quer dar a você nessa noite. Ele quer dizer, está dizendo nesse lugar, chama a todos, força-os a entrar, os mancos, os aleijados, os cegos, mas eu quero dizer que ainda há lugar para você, aleluia. O meu Deus ainda quer te recompensar nessa noite com a sua graça, com a sua misericórdia, entrar na tua vida e transformá-la. A pergunta que ecoa é se esses homens estavam com inveja, porque os outros ganharam igual e ele se sentiu inferior. Ou diz o texto diz, por acaso vocês estão com algum problema por eu ser bom e querer dar aquilo que é meu? Vou dar um último. A pergunta que Cristo lança na parábola é uma pergunta que devemos refletir. Disse: amigo, não te faço justiça. Não combinaste comigo um denário? Então não quer teu. Você quer dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero, que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Estamos vivendo, eu sei que muitas vezes você já está cansado de falar, eu vi isso. Estamos caminhando
já não estamos nos últimos dias. Existe uma palavrinha que às vezes é esquecida no meio dos arraiais evangélicos. O quê? Apostasia. Cuidado. A apostasia já começou lá atrás. Ela não para. Às vezes você está aqui, mas não pertence mais. Pessoas que vêm e não conseguem sentir mais o prazer. Prazer de quê? Eu vou sempre para a igreja, eu sempre falo com o Senhor, mas fala sempre para pedir, mas nunca vim para cultuar. Domingo é culto, terça é culto e quinta-feira é culto. Pode pedir, mas não deixa de cultuar. Você veio, eu vim prestar um culto ao meu Deus. Então entenda que quando entrarmos aqui é corpo, alma e espírito. Deus acima de todo entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração. Abrir o coração no culto é dizer: Senhor, eu me rendo e nada mais me interessa a não ser estar diante de ti, a teus pés, para te exaltar e para te glorificar. Se fosse o título para a mensagem, seria os últimos trabalhadores, os trabalhadores da última hora. Quem são? Somos nós. Nós estamos na última hora. Deus não combinou terra prometida. Não falou Canaã comigo, falou contigo? Mas ele prometeu que todo aquele que nele crê foi dado direito de ser chamado filho de Deus. Mas ele disse: vem para a minha vida, eu pagarei o que for justo. É confiar na generosidade do nosso Pai, do nosso Deus. Amém? Deus possa abençoar.